os japoneses possam morar no Brasil, e também na arte, cultura, e também houve uma grande contribuição de descendentes japoneses. Este é o dado que eu fiz a pesquisa no ano passado. Eu fiz uma pesquisa sobre as empresas japonesas que no Brasil. O número de Nikkeis de diretores é 42%, e de uma diretoria é 46%, e todos os funcionários 23%. Então, essa depende da escala de empresa, mas que esse número mostra que a presença de Nikkeis nas empresas japonesas no Brasil que realmente é grande. Então, eles realmente eles conquistaram um reconhecimento no seu trabalho, por isso o número dessa porcentagem, tem essa porcentagem dos Nikkeis dentro da empresa japonesa no Brasil. Então, o papel eu falei até agora, o papel de Nikkeis na sociedade brasileira já passou 100 anos desde o início da imigração japonesa no Brasil. Então, daqui para frente, para o futuro, o que nós devemos esperar, e também que nós devemos construir, que tipo de sociedade, relacionamento nós devemos construir daqui para frente. Então, essa história de Nikkeis o Japão, que está no processo de internacionalização e do processo de desenvolvimento econômico, dentro desse processo que nasceu imigrantes japoneses. Atualmente, no Japão, que é muito conservatismo que existe, e também que está muito fechado. Antigamente, que os imigrantes foram para o Brasil levando 2 meses assim, de viajando de navio para o Brasil, desafiando muitas dificuldades. Então, a imigração, a colonização, que mais na Ásia, que o Japão, que realmente é aumento de sua soberania para os Ásias, realmente uma história triste. Então, conservatismo e protecionismo do Japão, e que justificando, existe uma parte das pessoas que defende aquela história triste. Então, relacionamento entre a nação e o povo, e a história do Japão, a história econômica do Japão. Então, nesse sentido, baseado nesses pontos de vista, é que nós precisamos registrar a história da imigração japonesa. E outro ponto, como está escrito ali, é que a imigração o Japão, que no processo de internacionalização do Japão, que adaptação com a cultura diferente, cultura nova, com outro povo, intercâmbio com outro povo, e que criou uma nova cultura. Então, isto também precisa se registrar isso também, e também nós precisamos repensar esse ato, resultado. A sociedade brasileira que se dizem que é cedinho de raças. A sociedade brasileira não é cedinho de raças. A sociedade brasileira pode ser chamada sociedade mosaica. Então, cada povo, cada imigrante, colonos, estão mantendo sua própria cultura, e que eles estão criando uma nova cultura. Essa é uma das características da sociedade brasileira. Então, nesse sentido, a sociedade japonesa no Brasil, então, que cada descendente japonês tem um grande papel para desempenhar na sociedade, e que sempre herdando a cultura japonesa dentro da colônia japonesa, e também sempre tem intercâmbio, mantendo intercâmbio, e também as empresas japonesas no Brasil, que estão aumentando seu interesse no Brasil,
Então, empresas japonesas não devem buscar somente seu lucro, e que precisa ter uma visão mais ampla, como contribuir para o desenvolvimento para o Brasil, que está aumentando sua presença no cenário internacional, no âmbito econômico, meio ambiente, não buscando somente os lucros da sua própria empresa. Então, precisa ter uma visão mais ampla, visão internacional, mundial, que precisa desempenhar um papel de contribuição. E para o que nós esperamos para o governo japonês, que infelizmente que a imigração não tem aqui no Japão, mas não tem mais aqui. Mas atualmente cerca de 300 mil brasileiros moram aqui no Japão. Mas o apoio para esses brasileiros que moram aqui no Japão sobre emprego, previdência social, o apoio para a educação para os filhos, que não são suficientes. E no Brasil existe 1.500.000 japoneses, descendentes japoneses morando no Brasil, e entre os quais 300 mil moram aqui no Japão. Mas ainda é insuficiente para apoio para o emprego, previdência social, educação. Então, eu espero que o governo japonês dê apoio para essas pessoas. Nesse sentido, o Nikkei, o Japão e o Brasil, com parceirismo, que cooperar do ponto de vista de benefícios internacionais, trabalhar juntos para resolver os problemas de conflitos, crise financeira e crise alimentar e o aquecimento global. E acrescentando, aqui as empresas japonesas vão investir daqui para frente mais no Brasil. E dentro desse processo, talvez dentro do Japão, esses Nikkeis que estão trabalhando aqui no Japão, futuramente uma parte deles vão voltar para o Brasil para trabalhar as empresas japonesas no Brasil, que realmente transferindo a tecnologia, técnicas. Mas, infelizmente, empresas japonesas, eles consideram os brasileiros como mão de obra simples. E há empresas japonesas que não estão contratando os brasileiros facilmente. Então, os brasileiros que moram aqui no Japão, no Brasil, tinham uma alta capacidade, alta educação. Então, por isso, trabalhando aqui no Japão, que aumentando sua capacidade, conhecimento e voltando ao Brasil, e que contribui para as empresas japonesas no Brasil. Então, pode aproveitando assim a mão de obra, o conhecimento deles, ou técnicas deles, então poderia aproveitar mais. Então, Nikkeis, que dentro da sociedade, empresas japonesas precisam melhorar, fazer uma formação, cursos de formação desses trabalhadores dentro das empresas japonesas. Isso que nós esperamos. Tem alguns minutos que estão sobrando, então, para finalizar essa história de 100 anos da imigração, como é que nós devemos pensar? Que repetindo o que já falei, eu gostaria de fazer um resumo. Um ponto infelizmente, nossa sociedade japonesa, a história da imigração, esse caminho que é seguido pelos descendentes japoneses, está perdendo. E porque a imigração parece que é uma história muito remota. A sociedade japonesa que está perdendo esse ponto. Então, essa história da imigração japonesa que não está sendo transmitida para as próximas gerações.